Até domingo à noite, a namorada de Tiago, mas a aproximação entre ele e Bernardina acabou, aliás, por ditar o fim desta relação. Uma decisão que foi anunciada em direto e que vamos agora perceber melhor com a presença da Maria Dessa Leal, para quem eu peço já um aplauso. Olá, Maria, bem-vinda. Olá, bem-vinda. Obrigada. Oh, Maria. Eu acho que vale a pena, antes de mais, Maria, perceber um bocadinho, se calhar, o início de tudo isto. A começar por perceber como é que vocês se conheceram. A Maria e o Tiago. Como é óbvio. Claro que sim. É o seguinte, Fátima, o Tiago fez-me um convite pelas redes sociais. Passado uns dias eu aceitei. E determinadamente ele começou a falar comigo. E eu perguntei se ele, portanto, se ainda estava com alguma relação com a Bernardina. Ele disse que mas não. A Maria reconheceu? Reconhecia. E ele meteu conversa consigo porquê? Acompanhava alguma coisa da sua vida como empresária? Porquê é que ele meteu conversa consigo? Não. Simplesmente fez-me um pedido de amizade e começou a falar comigo. Cruzou-se consigo, provavelmente no Facebook ou noutra rede social qualquer e teve curiosidade? Exatamente. Devíamos ter alguns amigos em comum, de certeza absoluta, para me fazer o pedido. Exatamente, para ver este cruzamento. Exatamente. Quando ele pede à Maria para, no fundo, aceitar a amizade, e a Maria disse que sim e o reconheceu, não receou, Maria, pelo facto de ele ser alguém conhecido, não receou ter aqui uma relação, ou seja, uma amizade com ele? Não, isso não. Portanto, também era um meio em que estava habituada, conhece certas e determinadas pessoas, e achei que talvez ele quisesse conhecer uma Maria por a Maria, portanto, também já andar em certas festas e certas coisas, e achei que fosse uma curiosidade dele de conhecer a Maria. Como é que foi quando se conheceram pessoalmente, Maria? O Tiago queria que eu fosse ter a casa, ou perto da casa dos pais, beber café, mas eu não aceitei. Portanto, eu tinha um compromisso, tinha sido convidada e não aceitei. Depois ele volta a falar outra vez comigo e eu estava na minha loja de Elvas. E disse-lhe que estava na loja de Elvas, realmente se ele quisesse conhecer a Maria, que viesse a Elvas, porque eu estava em Elvas. E assim foi. Então ele veio de propósito a Elvas para a conhecer? Exatamente. Ele saiu de onde ele mora para vir ter comigo a Elvas, para me conhecer. Quando a Maria há pouco me faz referência que teve o cuidado de lhe perguntar se ele por acaso estava com a Bernardina, perguntou-lhe isto apenas por curiosidade, Maria? Perguntei porque, como é óbvio, não me queria nunca meter numa relação deles os dois e gostava de saber se ele era uma pessoa comprometida ou não, porque senão nunca teria metido conversa, ou que o Tiago se metesse conversa comigo, nunca teria aceitado, como é óbvio. E isto ainda sem outra intenção da sua parte, ou seja, mesmo por uma questão de amizade, não queria começar uma amizade se ele tivesse com uma relação onde isto pudesse causar problemas, era por isso? Era, porque já na altura era bastante polémico o caso deles e não queria fugir desta polémica. Portanto, já conhecia os ciúmes e não queria fazer parte deles? Exatamente. E ele disse que não estava com ela? Disse que não estava com ela. Então, quando o conhece pessoalmente, o que é que achou? Quem é que lhe pareceu ser o Tiago? Quando eu vejo o Tiago uma pessoa bastante, a nível emocional, muito abatido. Não posso mentir, psicologicamente também não estava bem. Eu tentei... Estava efetivamente sozinho? Estava mesmo separado. Eu vi que psicologicamente, como eu estava a dizer, não estava bem o Tiago e fui uma mera amiga, portanto falamos, conversamos, não como dizem aqueles amigos coloridos, não. Desabafamos muito um com o outro. Eu tentei ajudar a parte psíquica do Tiago. Depois o Tiago foi-se embora. Foi outra vez para a casa dele. No outro dia diz Maria, estou a sentir a tua falta, e regressa outra vez a Elvas. E depois, a partir daí, foi o tal romance que se deu. Ele veio viver para a minha casa. Mas então as coisas aconteceram de forma relativamente rápida, não, Maria? No meio disto tudo foi 15 dias. Ou seja, entre vocês terem os primeiros encontros, conversarem e sentirem que havia mais qualquer coisa, 15 dias se passaram. Sim. 15 dias. No fundo, quando as coisas andam a este ritmo, Maria, que começam a perceber, e aqui gostava que a Maria falasse dos seus sentimentos, que há qualquer coisa, até porque a Maria é uma pessoa com mais experiência de vida, o que é que achou que era esta qualquer coisa que estava a sentir, Maria? Talvez por ele ser uma pessoa
que estava carente na altura, e eu também me deixei-me envolver, que eu era uma pessoa que pensava literalmente só com a cabeça. Naquele momento pensei com a cabeça e com o coração. Foi aquele misto do coração e da cabeça, e achei que envolvi-me. Quando dou por mim, já estava metida na teia. Não, foi muito complicado. Mas acha que estava apaixonada? Estava apaixonada, como é óbvio que sim. Não tenho a menor dúvida que sim. Ainda hoje, não vou negar que me custa imenso e que não vejo mesmo, porque me custa imenso ver o Tiago. Custa. Ou seja, acabou por se envolver verdadeiramente com ele. Claro que sim, claro que sim. E ele? O que é que lhe dizia? O que é que supostamente estava a sentir por si? O Tiago dizia que me amava, que eu era uma mulher completamente estável, que lhe dava muita tranquilidade, que não havia faltas de respeito. Aliás, ele disse isso muitas vezes para as câmaras durante o tempo que esteve na Quinta, e está ainda. E que era comigo que queria fazer uma vida. Indeterminadamente até me apresentou à mãe dele. O que para si foi sinal do quê? De certeza disto que ele lhe dizia? Sim. Eu estava convencidíssima que o Tiago me amava, sem sombra de dúvidas que sim. Sentia isso no dia-a-dia, Maria? Eu às vezes chego a pensar e olhar, e como eu já disse, ultimamente tudo aquilo que eu tenho visto, não, o Tiago não me amava. Como eu amava o Tiago, não. Mas na altura pensava que sim? Pensava que sim, claro. E via assim? E via assim, claro que sim. Quando ele começa a pôr esta hipótese, Maria, de ir para a Quinta, sabia que ia haver aqui a junção entre Tiago e Bernardina. O que é que disse? Quando o Tiago recebeu o convite, eu virei-me para o Tiago e disse que, da minha parte, que não gostava que ele fosse, não gostava que ele entrasse para o programa, mas que sim, que o apoiava, porque sei perfeitamente que o Tiago gosta imenso de reality shows, e quem era eu para dizer que não? O Tiago perguntou-me o que é que... qual é que era a minha opinião, se entrava ou se não entrava. Eu na altura disse que não gostava que ele entrasse, mas que eu apoiava. Mas é óbvio que eu nunca... Mas nunca pensou que isto pudesse acontecer, Maria? Não. Portanto, a Maria estava mesmo certa deste sentimento, seu e dele. Exatamente. Aliás, indeterminadamente nós falamos, portanto, desse assunto. Uhum. E nem aqui a questão, e não é preconceito da minha parte, temos as duas a mesma idade. E nem a questão de haver aqui uma diferença de idade, os dois, isso nessa altura não... Sabe que às vezes há alturas em que de repente nos lembramos da idade. Isso não foi um fator que também a tivesse influenciado? Pensar, mas ele é bastante mais novo, depois vai para lá, será que vai ter maturidade para aguentar eventuais aproximações? Percebe? A diferença de experiência vivida, de vida, e ainda não porque é muito mais novo. Não, porque indeterminadamente nós também falamos nisso. Ele estava determinado, aliás, ele propriamente dizia, se a Bernardina entrar, eu saio. Depois, quando foi a segunda vez que ele entrou, não estava à espera. Com aquilo que ele me disse, não estava. A Maria estava mesmo segura? Estava segura de mim mesma. Mesmo segura. Agora, o certo é que começa a haver esta aproximação, e eu queria perceber uma coisa. A Maria chegou a ter alguma vez contacto com o filho do Tiago, com o menino? Não. Nunca chegou a conhecer nunca cheguei. Não. Pequenino, nem nada disso? Não. Mas como é que acha que ele vivia o seu papel de pai? Porque de alguma forma parece que isto também teve influência, não é? Sim, portanto, o que ele me dizia a mim é que gostava muito do menino, o que gostava mais na vida era do filho, aquilo que ele mais amava na vida era o filho. Sim. Portanto, sim, falava muito no filho e gostava muito do filho, sem sombra de dúvidas. Mas não falava das razões, não sei se chegaram a falar das razões pelas quais o casal se separou, ele e a Bernardina. Por questões que os feitios não jogavam. Não, eram feitios completamente opostos e diferentes. Portanto, foi só a única razão que ele me deu. E, portanto, isto na cabeça da Maria ainda mais criou a ideia que se os feitios não se jogam, não jogam um com o outro, não vai ser no espaço de não sei quanto tempo que vão passar a jogar. Claro. E, portanto, isso deixou com que a Maria estivesse ainda mais à vontade. Exatamente, mais segura de mim.
exatamente. Oh, Maria, como é que se vive, perante o que me está a dizer, como é que se vive esta mudança que foi acontecendo ao longo das semanas, em que a Maria assistia, nem que não quisesse, estava ali na televisão, ao acesso? Como é que via? É horrível, é um pesadelo que não deseja ninguém. Acho que é a gente ser traídas e a gente saber que nos alguém traiu já é doloroso. Agora, ver ao vivo e a cores é horrível, é um pesadelo. É um pesadelo em que tive amigas minhas que me deram imensamente a mão, em que lhes estou gratas, porque foi horrível, foi horrível. É que o que está a dizer, agora de repente parei para pensar um bocadinho nisso, é verdade. A ideia da traição já magoa, mas a ideia da pessoa estar a assistir à traição, ali a ver com os pormenores todos, é preciso ter um bocadinho de estômago. Foi horrível. Eu vi a primeira vez e já não consegui ver mais, portanto não me deixaram. Estavam basicamente quase 24 sobre 24 horas comigo. Não comia, era horrível, não dormia. Ainda hoje custa-me imenso a dormir. Tem sido um pesadelo do qual eu não estava preparada. Sinceramente. Não estava preparada, acredito que não estivesse preparada para isso. Já vamos continuar esta conversa com a Maria. Agora recordo os nossos espectadores que estamos na reta final do nosso programa. Quando digo reta final, estamos na última parte. Tem ainda tempo, obviamente, para marcar o nosso número 760 300 900, mas não convém distrair-se. Ou seja, convém mesmo que agarre esta oportunidade, porque daqui a pouco vamos estar a entregar 1000 euros, aliás, ao vencedor ou à vencedora, depende de quem estiver do outro lado da linha, e podemos vir a entregar muito mais. Tudo depende, obviamente, da sorte que estiver em cima da mesa. Às vezes há a sorte mais do nosso lado, outras vezes menos, mas menos de 1000 euros, isso aí eu posso assegurar que ninguém vai receber. Nunca menos do que este valor, e portanto que tenha esta confiança de saber que é sempre de 1000 para cima. Podem ser 2000, caso venha a sair a dobradinha, e ficamos com o dobro do prémio, mas também pode acontecer que seja o jackpot hoje a pôr os 17.400 euros na sua mão e com isto a dar-lhe a oportunidade de reformular a sua vida financeira. 760 300 900, eu quero acreditar que hoje é o seu dia de sorte. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Mas o dinheiro está preparado, aliás, aqui deste lado está tudo a postos. 760 300 900, vá marcando até que eu diga que não dá mais, o relógio fechou. 760 300 900. Uma questão que, obviamente, que vi a gala no domingo e que acompanhei todas as declarações da Maria, as reações e tudo mais, e há uma coisa que eu fiquei a pensar e que não compreendi. Quando a determinado momento a Maria diz para o Tiago, bom, e agora o que é que eu faço aos papéis? E eu fiquei a pensar, o que é que serão estes papéis? É qualquer coisa de que se pode falar ou não? Pode-se. É o seguinte, quando o Tiago saiu de casa para ir para a quinta, entregou-me, dito por palavras dele, assim, falando corretamente, deixe-te a minha vida e deixe-te o meu coração. O coração não o deixou, portanto saltou. Deixou-me a vida. Portanto, a vida são os bens dele, os papéis dele, coisas que ele tinha pendentes para resolver cá fora. Em que eu quis dizer que, já que não estou no coração, também não estou, portanto, com a vida dele pendente cá fora. Ou seja, fiz imensa questão de frisar isso. Sobretudo, Fátima, eu fui ao programa e quis estar cara a cara com o Tiago, exatamente para dizer, já que saí do teu coração, portanto, também saí da tua vida é os papéis que cá fora estavam pendentes com coisas que ele tem que resolver. Portanto, quis frisar para quando o Tiago sair cá para fora, não dizer que a Maria não resolveu aquilo e aquilo outro. Portanto, era... Ou seja, no fundo foram coisas que ele pediu à Maria para ir tratando enquanto ele estava dentro da quinta, que tinha a ver com a vida dele, enfim, a questões provavelmente económicas ou o que for que tinha a ver com a vida dele, e que a Maria se ofereceu para ajudar. Exatamente. Mas já que ele agora não está na sua vida, a Maria publicamente disse, então, eu não sou responsável, não está tratado, não está tratado. Exatamente. E já entregou essas coisas a alguém? Já as fez chegar a alguém? Vai ser entregue à mãe. Portanto, foi o recado que o Tiago me deu para entregar isso à mãe. E é o que a Maria vai fazer? Claro que sim. Mas isto não se arruma assim, pois não, Maria? Não é a fazer um envelope com as coisinhas, agora entrega ali, adeus, até à próxima. Não, Fátima, não, claro que não. Tudo isto custa, não é? Houve coisas que nós os dois falamos, que nós tínhamos combinado uma vida cá fora, e que de repente um Tiago entra numa quinta
E parece que tudo foi por água abaixo. Tudo aquilo que falamos, horas... Saber o que é que falaram, que eram os planos para quando saísse da Quinta. Os planos eram das minhas lojas, que ele gostava imenso de me ajudar, de colaborar, do qual eu também lhe disse que gostaria imenso para ele ter algum projeto também de vida, que aos poucos e poucos se fosse habituando às lojas para saber como é que as coisas funcionavam. Como é que se fazia a gestão de uma loja? Exatamente, exatamente. E sei lá, houve tanta coisa que a gente falou e de repente parece que uma Maria deixou de existir. Isto passar assim uma esponja de repente, não sei se há alguma altura que se está preparado para essa esponja. Não, eu não estava preparada para isto. Não estava, Teresa. Desculpe, Fátima. Não faz mal, esteja à vontade. Não estava. Não estava preparada, não. Longe de mim. O que é que acha? Um dia que a vida vos calha cruzar, porque a vida é muito curiosa e às vezes cruzamos com as pessoas quando menos esperamos, o que é que acha que lhe vai dizer? Se é que tem vontade de lhe dizer alguma coisa. Que não brinco com os sentimentos de ninguém, porque eu não brinquei com os dele. E acha que essa é a maior lição que ele tem que aprender daqui? Eu acho que sim. Eu acho que nesta vida nós aprendemos com as lições que temos. Um dia pode ser que seja ele que lhe faça o mesmo. Não desejo isso, mas acho que muitas vezes nós aprendemos com isto. Bom, ficou aqui bem claro o que a Maria tem para lhe dizer um dia se cruzarem. Maria, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Fátima. Muitas felicidades e tudo de bom. Obrigada, Maria. Um grande aplauso. Muito bem. E agora já estamos aqui na companhia dos nossos especialistas, como é habitual, para fazermos uma análise dos últimos acontecimentos na Quinta, e temos aqui muito para falar. Mas antes não posso deixar de perguntar, aconteceu-te alguma coisa grave? Porque vejo-te que estás magoado. Só porque lá em casa os espectadores estão proibidos de fazer piadas. Meteste o dedo onde não devias. Não, cortaste, segundo sei, e cortaste seriamente. A laminar batata doce. Laminaste um Laminei dedo. o dedo. Já agora um beijinho para as minhas amigas da CUF, da Infante Santo, que ontem foi uma risada. Eu entro lá com isto sem a ponta do dedo, mas aquilo Mas levavas a ponta do dedo na... Aquilo transformou-se numa quinta, porque foi uma animação. Mas levavas a ponta do dedo na outra mão, não era assim? Eu quis começar por aqui só porque imagino que as pessoas lá em casa, obviamente, e acompanham o Flávio, queiram saber o que é que lhe aconteceu, não é? Porque eu própria, quando vi aqui, até me assustei um bocadinho. Para a próxima, quando laminarem batata, se a máquina vem... Mas isto, aliás, ontem lá no hospital diziam-me, e é verdade, a maior parte dos acidentes domésticos acontecem porque as pessoas não cumprem as coisas, não têm as medidas de segurança. Porque não se é cuidadoso, isso é verdade. Ora bem, eu queria começar, meus queridos, exatamente por esta conversa que aconteceu aqui com a Maria. Queres começar, Martinha? Posso começar? A Maria é uma das pontas de um triângulo que só agora se tornou visível, mas que existe desde do início deste jogo. E é curioso, eu estava a ouvir algumas, enfim, informações que só a Maria e o Tiago poderiam saber, porque tanto quanto nos era dado saber, de facto o Tiago tinha uma pessoa cá fora, de facto o Tiago entrou com uma aliança, a própria Bernardina citou várias vezes a companheira atual, que já não é, do Tiago, a propósito da pensão de alimentos do filho, e portanto a Maria, quer quisesse, quer não, acabou por ser arrastada para aqui. É certo que agora deu a cara, é certo que agora foi uma iniciativa da Maria ser uma face visível deste triângulo e é responsável pelas coisas que publicamente vem dizer, mas também é certo que acabou por ser empurrada para aqui e tinha então esta decisão de ficar escondida, entre aspas, ou de realmente dar a cara. O que a Maria disse aqui não está muito longe, na minha opinião, da descrição que a Bernardina fez e ia fazendo, na altura em que ainda estava agastada com o Tiago, e também não está muito longe da descrição que fazia a mãe da Bernardina, na altura em que nos deu uma entrevista a propósito, enfim, do comportamento do Tiago dentro do casal. E é curioso ouvir a Maria e ouvir a Bernardina e ouvir a mãe da Bernardina, e todas, nem sempre pelas mesmas palavras, diziam mesmo que é: ele leva-me sempre na certa, ele tem aquela conversa, aqueles olhinhos de carneiro mal morto, faz aquele arzinho, uma
coisa muito estou aqui desprotegido, ajuda-me, e estamos a falar sempre de mulheres de força. A Bernardina é uma mulher de força, a Maria também parece ser uma mulher de força, com uma vida resolvida, que acabam por ter esta tentação de lhe deitar a mão e de o proteger. No caso da Bernardina, que é mais nova do que o Tiago, tem uma impulsividade e tem uma... Tão depressa lhe está a pôr o banquinho debaixo da perninha, que nunca mais cura aquela perna que já está ali, enfim, dá jeito, e o Tiago é preguiçoso e assume que é preguiçoso, dá jeito, ele entorce agora até ao final da quinta, para ver se não tem que fazer muita coisa. Também a vimos muitas vezes a apontá-lo como preguiçoso, como não trabalha. O receio da Bernardina, desde que reataram a relação, tem sido sempre lá fora. Ele não vai trabalhar, ele não vai sustentar uma casa, ele acha que nós vamos ganhar isto, e isto é aquele prémio que está em cima da mesa, aquele dinheiro. Mas também se acaba. Vamos ganhar isto e vamos conseguir comprar uma casa e fazer uma vida em conjunto. Ele não tem noção que isto acaba se temos que trabalhar. Portanto, os receios da Bernardina já não são tão emocionais quanto isso. Porque quer queiramos, quer não, para bem ou para mal, o Tiago deixou a Bernardina muitas vezes. 1 mês, 2 meses, não aguentava lá estar e vinha-se embora. Os receios da Bernardina vão para além disso. Tem a ver com o dinheiro, tem a ver com estabilidade financeira. Aqui, no caso da Maria, estamos no lado oposto. Estamos a falar de uma pessoa financeiramente muito bem resolvida, de uma pessoa muito mais madura, que não estrebucha como uma Bernardina e que procurou, segundo, eu não sei, não estava lá, mas ouvindo a Bernardina, aliás, a Maria, o que acabámos de dizer, procurou dar um rumo ao Tiago. Talvez tenha sido aqui o erro da Maria, com a melhor das intenções, calculo, deu ao Tiago aquilo que ele não tinha e fê-lo ficar mais tempo. Porque, de facto, como ela dizia muito bem, ninguém que ama em 2 dias deixa de amar. É verdade. Portanto, havia aqui, eu não digo que o Tiago não tivesse um grande carinho pela Maria, não digo o contrário, não estou a fazer de um Tiago um monstro, mas havia aqui um conforto enorme. Marta, desculpa, eu compreendo mais deixar de amar de um dia para o outro do que começar a amar em 2 dias. Sendo que aqui uma coisa leva à outra. Mas aqui a questão, eu acho, é que ele não deixou de amar a Bernardina. Eu já conheço a Maria há alguns anos. Tive uma longa conversa com ela lá no domingo, na Venda do Pinheiro. Aliás, passou ontem no Extra. Conversámos sobre diversas coisas, já em off, e uma das coisas que lhe disse foi, realmente, a Maria tem outra experiência de vida, a Maria já passou por uma série de outras coisas, outra maturidade. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, por 2 pessoas com 20, 30 anos de diferença decidirem ter uma relação, acho que é por preconceito, mas uma pessoa de 20, a pessoa de 40 ou de 50 ou de 60 que se apaixona por uma pessoa de 20, 30, 40 tem que estar preparada para acompanhar naquelas coisas que essa pessoa quer experienciar e que só porque a outra mais velha já experimentou, não a deixa experimentar. E uma pessoa da nossa idade que se apaixona por uma pessoa mais nova tem que estar preparada por uma série de coisas. Sobretudo para, seja preconceito não esteja, ficar sempre com o pé atrás. E contas à moda do Porto. As tuas são as tuas, as minhas são as minhas. Há um limite para ajudar. Sobretudo, se nós já nos conhecêssemos há algum tempo, se tu me pedes ajuda, se a Fátima me pede ajuda, se pedimos... Pessoas que se conhecem há 1 ano, 2, 3, 4, às vezes traem-se na amizade. Aliás, o dinheiro acaba por muitas vezes estragar amizades. É verdade. Muito mais no amor. 2 pessoas que se conheceram ontem, nada contra, nas redes sociais, conheceram-se, decidiram, abordaram-se nas redes sociais, decidiram conhecer pessoalmente, gostaram. Eu acredito no amor à primeira vista. Eu acho que das 2 uma, ou a Maria se deixou levar e se encantou completamente. Encantou-se, o Tiago mas de uma maneira muito... A Marta diz olhinhos de caneiro mal morto. Mas porque ela, pelo que nós ouvimos, foi tudo em 15 dias. 15 dias são tipo, os adolescentes, não é? Sim, mas é uma paixão adolescente. São 15 dias, foi muito depressa. Eles começaram a morar juntos. Ela sabia que o Tiago tinha uma história com a Bernardina. Ela sabia que se ele a partir do momento fosse para a quinta, já lá estava a Bernardina. Ela sabia desses erros todos. Já achas que não se acautelou, é isso? Acho que sim. Acho que ela meteu-se mesmo na boca do lobo. É curioso que não aqui nesta entrevista, mas no Extra ao Flávio, a Maria disse uma coisa muito curiosa, antes agora do que depois. Não sei até que ponto é que não houve aqui, consciente ou inconscientemente da parte da Maria, uma necessidade de pôr isto à prova, de perceber o que é que daqui pode dar. E até onde é que o Tiago podia ir? Porque, de facto, vamos lá ver, ninguém prende ninguém. Não seria a fechar o Tiago dentro de 4 portas, não, sim, aliás, dentro de 4 paredes, que ela ia fazer com que a relação funcionasse. Ele queria muito Marta, achas que era preciso ela ver o Tiago com a Bernardina na quinta para chegar a esta conclusão? Mas ela não estava à espera de ver o Tiago enrolado com a Bernardina. O que eu acho que se passou aqui foi eles realmente apaixonaram-se, porque toda a gente se pode apaixonar num dia. Lá está, eu também concordo com a Flávia que acredita em amor à primeira vista. E amar e mudar a tua vida. E vais mudar. Nós estamos aqui a confundir 2 coisas que é
para mim, se todos nós pensássemos o que é ter uma relação, viver junto e casar, ninguém casava, ninguém vivia junto, nem tinha uma relação. Porquê? É nos primeiros momentos, quando se está a conhecer a pessoa, quando ainda há aquela coisa que os brasileiros denominam de tesão, que nós temos muita vontade de viver junto e partilhar tudo. Porque duas pessoas que se conhecem há 3, 4 anos, no dia em que decidirem viver juntas, já pensam numa série de coisas. É no início. Ela não. Não há idade para tu te apaixonares. Não há. Não estou a dizer isso. Não é por ter 25 anos ou 30 ou 40. Não há. As pessoas com a idade, eu acho que ganham outro tipo de precauções. Queria só comentassem aqui um aspecto antes de fechar este tema. Mas, e como é que vocês avaliam o facto de terem entrado o Tiago e a Bernardina completamente de costas voltadas, pareciam o cão e o gato, e agora? Estão a jogar. Mas senão... uma estratégia. Ele está a jogar. O Tiago nunca esteve 100% para a Bernardina. E quem acompanhou a forma como eles se conheceram, o Tiago nunca esteve para a Bernardina. Como agora, se não fosse a Bernardina a dar em cima do Tiago, a dar literalmente em cima do Tiago, o Tiago estaria na dele, continuava a fazer o jogo dele e ela o dela. O que me mais custa no meio disto tudo é que a Maria, diz a Maria, e eu estou a fazer eco às palavras dela, a Maria sentiu-se usada. Sentiu-se usada. Eu sentiria-me usado também se depois visse aquilo que está a acontecer lá. Sobretudo depois de ter estado a alimentar um filho que não é meu, e eu aí não vejo nada contra, duas pessoas apaixonam-se, têm filhos, pai não é quem faz, pai é quem educa. A Maria, se tem uma outra estabilidade financeira e pode ajudar o seu companheiro a cumprir com a mãe do seu filho, com o seu filho, Maria faz o que quiser, acho que é de louvar. Faz o que quiser, ter uma Bernardina que chegou a agradecer à Maria o facto de ver no seu extrato bancário o nome Maria, não sei se é Maria ou Maria Joaquina ou Maria Antónia, mas vi entrar os tais 150 euros, que chegou a agradecer, pegar, por exemplo, agora na aliança que a Maria deu ao Tiago, deitar na sanita e chamá-la de vaca. É feio. Porque a Bernardina é quando vem dizer que é nova, só tem 23 anos, não. Vocês dizem que é um jogo. Tu dizes que é um jogo. Se for um jogo, há alguma hipótese de, acabado o jogo, do Tiago tentar voltar para a Maria? Acredito. Estamos a falar... Não, atenção, o Tiago não se apaixonou de repente pela Bernardina. O Tiago tem uma história com a Bernardina, tem um filho com a Bernardina. E, portanto, as coisas não acabaram bem e quando há rancor, muitas vezes há ali sentimentos que ficam camuflados. E, nitidamente, que estes dois tinham as coisas mal resolvidas. Se calhar, se não se tem cruzado dentro de uma casa como esta, as coisas continuariam assim durante muitos e longos anos. Mas as circunstâncias de estarem os dois ali obrigaram a que houvesse um desfecho, fosse ele qual fosse. É verdade que a Bernardina provocou o Tiago até à última. Uma mulher apaixonada, uma mulher ferida, que o apanhou ali e que, de facto, não tem que dar contas a ninguém. A Bernardina não deve nada à Maria, salvo seja, não é? Nem a Maria à Bernardina. Aqui o pilar central, e daqui, é do que nos estamos a esquecer, é o Tiago. Quem tem que se precaver, quer em relação à Bernardina, de quem tem um filho, quer em relação à Maria, é o Tiago. Quem tinha aqui alguma obrigação e de ter uma conduta o mais exemplar possível dentro de umas circunstâncias destas, é ele. Não o fez. E daqui o que é que resulta? Resulta uma Maria ferida, que deu o que achou que tinha que dar e deu o que é dela, portanto ninguém tem que lhe apontar o dedo. E de repente vê-se numa situação como estas, como ela dizia muito bem, uma traição é complicado, ver uma traição é ainda mais complicado e toda a gente ver e sentir essa humilhação é mais complicado ainda. Claro. E depois uma Bernardina que está cheinha de medo e completamente convencida que assim que saírem daquela porta para fora, as coisas voltam ao que eram e eles não se vão entender. Olha, já vamos passar para o foi próximo tema. Foi cabeça de um dedo, resta aposto duas em como se a Bernardina, em como quando o jogo acabar, se o Tiago for bater à porta da Maria, a Maria da forma como está e tem demonstrado estar, acolhe o Tiago de braços abertos. Até domingo à noite, a namorada de Tiago, mas a aproximação entre ele e Bernardina acabou, aliás, por ditar o fim desta relação. Uma decisão que foi anunciada em direto e que vamos agora perceber melhor com a presença da Maria Dessa Leal, para quem eu peço já um aplauso. Olá, Maria, bem-vinda. Olá, bem-vinda. Obrigada. Oh, Maria. Eu acho que vale a pena, antes de mais, Maria, perceber um bocadinho, se calhar, o início de tudo isto. A começar por perceber como é que vocês se conheceram. A Maria e o Tiago. Como é óbvio. Claro que sim. É o seguinte, Fátima, o Tiago fez-me um convite pelas redes sociais. Passado uns dias eu aceitei. E determinadamente ele começou a falar comigo. E eu perguntei se ele, portanto, se ainda estava com alguma relação com a Bernardina. Ele disse que mas não. A Maria reconheceu? Reconheceu. E ele meteu conversa consigo porquê? Acompanhava alguma coisa da sua vida como empresária? Porquê é que ele meteu conversa consigo? Não. Simplesmente fez-me um pedido de amizade e começou a falar comigo. Cruzou-se consigo, provavelmente no Facebook ou noutra rede social qualquer, e teve curiosidade? Exatamente.
devíamos ter alguns amigos em comum, de certeza absoluta, para me fazer o pedido. Exatamente, para ver este cruzamento. Exatamente. Quando ele pede à Maria para, no fundo, aceitar a amizade, e a Maria disse que sim, e o reconheceu, não receou, Maria, pelo facto de ele ser alguém conhecido, não receou ter aqui uma relação, ou seja, uma amizade com ele? Não, isso não. Portanto, também era um meio em que estava habituada, conhece certas e determinadas pessoas, e achei que talvez ele quisesse conhecer uma Maria por a Maria, portanto, também já andar em certas festas e certas coisas, e achei que fosse uma curiosidade dele de conhecer a Maria. Como é que foi quando se conheceram pessoalmente, Maria? O Tiago queria que eu fosse ter a casa, ou perto da casa dos pais, beber café, mas eu não aceitei. Portanto, eu tinha um compromisso, tinha sido convidada e não aceitei. Depois ele volta a falar outra vez comigo e eu estava na minha loja de Elvas. E disse-lhe que estava na loja de Elvas, realmente se ele quisesse conhecer a Maria, que viesse a Elvas, porque eu estava em Elvas. E assim foi. Então ele veio de propósito a Elvas para a conhecer? Exatamente. Ele saiu de onde ele mora para vir ter comigo a Elvas, para me conhecer. Quando a Maria há pouco me faz referência que teve o cuidado de lhe perguntar se ele por acaso estava com a Bernardina, perguntou-lhe isto apenas por curiosidade, Maria? Perguntei porque, como é óbvio, não me queria nunca meter numa relação deles os dois. Eu gostava de saber se ele era uma pessoa comprometida ou não, porque senão nunca teria metido conversa, ou que o Tiago se metesse conversa comigo, nunca teria aceitado, como é óbvio. E isto ainda sem outra intenção da sua parte, ou seja, mesmo por uma questão de amizade, não queria começar uma amizade se ele tivesse com uma relação onde isto pudesse causar problemas. Era por isso? Era, porque já na altura era bastante polémico o caso deles e não queria fugir desta polémica. Portanto, já conhecia os ciúmes e não queria fazer parte deles? Exatamente. E ele disse que não estava com ela? Disse que não estava com ela. Então, quando o conhece pessoalmente, o que é que achou? Quem é que lhe pareceu ser o Tiago? Quando eu vejo o Tiago uma pessoa bastante, a nível emocional, muito abatido. Não posso mentir. Psicologicamente também não estava bem. E eu tentei... Estava efetivamente sozinho? Estava mesmo separado. Eu vi que psicologicamente, como eu estava a dizer, não estava bem o Tiago, e fui uma mera amiga, portanto falamos, conversamos, não como dizem aqueles amigos coloridos, não. Desabafamos muito um com o outro. Eu tentei ajudar a parte psíquica do Tiago. Depois o Tiago foi-se embora. Foi outra vez para a casa dele. No outro dia diz Maria, estou a sentir a tua falta, e regressa outra vez a Elvas. E depois, a partir daí, foi o tal romance que se deu. Ele veio viver para a minha casa. Mas então as coisas aconteceram de forma relativamente rápida, não, Maria? No meio disto tudo foi 15 dias. Ou seja, entre vocês terem os primeiros encontros, conversarem e sentirem que havia o seu papel de pai, porque de alguma forma parece que isto também teve influência, não é? Sim, portanto, o que ele me dizia a mim é que gostava muito do menino, o que gostava mais na vida era do filho, aquilo que ele mais amava na vida era o filho. Sim. Portanto, sim, falava muito no filho e gostava muito do filho, sem sombra de dúvidas. Mas não falava das razões, não sei se chegaram a falar, das razões pelas quais o casal se separou, ele e a Bernardina. Por questões que os feitios não jogavam. Não, eram feitios completamente opostos e diferentes. Portanto, foi só a única razão que ele me deu. E, portanto, isto na cabeça da Maria ainda mais criou a ideia que se os feitios não se jogam, não jogam um com o outro, não vai ser no espaço de não sei quanto tempo que vão passar a jogar. Claro. E, portanto, isso deixou com que a Maria estivesse ainda mais à vontade. Exatamente, mais segura de mim. Exatamente. Oh, Maria, como é que se vive, perante o que me está a dizer, como é que se vive esta mudança que foi acontecendo ao longo das semanas, em que a Maria assistia, nem que não quisesse, estava ali na televisão, ao acesso? Como é que via? É horrível, é um pesadelo que não deseja ninguém. Acho que é... a gente ser traídas e a gente saber que nos alguém traiu já é doloroso. Agora, ver ao vivo e a cores é horrível, é um pesadelo. É um pesadelo em que tive amigas minhas que me deram imensamente a mão, em que lhes estou gratas, porque foi horrível. É que o que está a dizer, agora de repente parei para pensar um bocadinho nisso, é verdade. A ideia da traição já magoa, mas a ideia da pessoa estar a assistir à traição, ali a ver com os pormenores todos,
é preciso ter um bocadinho de estômago. Foi horrível. Eu vi a primeira vez e já não consegui ver mais. Portanto, não me deixaram. Não me deixaram. Estavam basicamente quase 24 sobre 24 horas comigo. Não comia. Era horrível. Horrível. Não dormia. Ainda hoje custa-me imenso a dormir. Tem sido um pesadelo. Tem sido um pesadelo do qual eu não estava preparada. Sinceramente. Não estava preparada. Acredito que não estivesse preparada para isso. Já vamos continuar esta conversa com a Maria. Agora recordo os nossos espectadores que estamos na reta final do nosso programa. Quando digo reta final, estamos na última parte. Tem ainda tempo, obviamente, para marcar o nosso número 760-300-900, mas não convém distrair-se. Ou seja, convém mesmo que agarre esta oportunidade, porque daqui a pouco vamos estar a entregar 1000 euros, aliás, ao vencedor ou à vencedora, depende de quem estiver do outro lado da linha, e podemos vir a entregar muito mais. Tudo depende, obviamente, da sorte que estiver em cima da mesa. Às vezes há a sorte mais do nosso lado, outras vezes menos, mas menos de 1000 euros, isso aí eu posso assegurar que ninguém vai receber. Nunca menos do que este valor, e portanto que tenha esta confiança de saber que é sempre de 1000 para cima. Podem ser 2000, caso venha a sair a dobradinha, e ficamos com o dobro do prémio, mas também pode acontecer que seja o jackpot hoje a pôr os 17.400 euros na sua mão e com isto a dar-lhe a oportunidade de reformular a sua vida financeira. 760-300-900, eu quero acreditar que hoje é o seu dia de sorte. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Mas o dinheiro está preparado, aliás, aqui deste lado está tudo a postos. 760-300-900, vá marcando até que eu diga que não dá mais, o relógio fechou. 760-300-900. Há uma questão que, obviamente, que vi a gala no domingo e que acompanhei todas as declarações da Maria, as reações e tudo mais, e há uma coisa que eu fiquei a pensar e que não compreendi. Quando a determinado momento a Maria diz para o Tiago, bom, e agora o que é que eu faço aos papéis? E eu fiquei a pensar, o que é que serão estes papéis? É qualquer coisa de que se pode falar ou não? Pode-se. É o seguinte, quando o Tiago saiu de casa para ir para a quinta, entregou-me, dito por palavras dele, assim, falando corretamente, deixe-te a minha vida e deixe-te o meu coração. O coração não está, não o deixou, portanto saltou. Deixou-me a vida. Portanto, a vida são os bens dele, os papéis dele, coisas que ele tinha pendentes para resolver cá fora. Em que eu quis dizer que, já que não estou no coração, também não estou, portanto, com a vida dele pendente cá fora. Ou seja, porque não se é cuidadoso. Porque não se é cuidadoso, isso é verdade. Ora bem, eu queria começar, meus queridos, exatamente por esta conversa que aconteceu aqui com a Maria. Queres começar, Martinha? Posso começar? A Maria é uma das pontas de um triângulo que só agora se tornou visível, mas que existe desde o início deste jogo. E é curioso, eu estava a ouvir algumas, enfim, informações que só a Maria e o Tiago poderiam saber, porque tanto quanto nos era dado saber, de facto o Tiago tinha uma pessoa cá fora, de facto o Tiago entrou com uma aliança, a própria Bernardina citou várias vezes a companheira atual, que já não é, do Tiago, a propósito da pensão de alimentos do filho, e portanto a Maria, quer quisesse, quer não, acabou por ser arrastada para aqui. É certo que agora deu a cara, é certo que agora foi uma iniciativa da Maria ser uma face visível deste triângulo e é responsável pelas coisas que publicamente vem dizer, mas também é certo que acabou por ser empurrada para aqui e tinha então esta decisão de ficar escondida, entre aspas, ou de realmente dar a cara. O que a Maria disse aqui não está muito longe, na minha opinião, da descrição que a Bernardina fez e ia fazendo, na altura em que ainda estava agastada com o Tiago, e também não está muito longe da descrição que fazia a mãe da Bernardina, na altura em que nos deu uma entrevista a propósito, enfim, do comportamento do Tiago dentro do casal. E é curioso ouvir a Maria e ouvir a Bernardina e ouvir a mãe da Bernardina, e todas, nem sempre pelas mesmas palavras, diziam mesmo que ele leva-me sempre na certa, ele tem aquela conversa, aqueles olhinhos de carneiro mal morto, faz aquele arzinho, uma coisa muito, estou aqui desprotegido, ajuda-me, e estamos a falar sempre de mulheres de força, a Bernardina é uma mulher de força, a Maria também
também me parece ser uma mulher de força, com uma vida resolvida, que acabam por ter esta tentação de lhe deitar a mão e de o proteger. No caso da Bernardina, que é mais nova do que o Tiago, tem uma impulsividade e tem uma... Tão depressa lhe está a pôr o banquinho debaixo da perninha, que nunca mais cura aquela perna que já está ali, enfim, dá jeito, e o Tiago é preguiçoso e assume que é preguiçoso, dá jeito, ele entorce agora até ao final da quinta, para ver se não tem que fazer muita coisa. Também a vimos muitas vezes a apontá-lo como preguiçoso, como não trabalha. O receio da Bernardina, desde que reataram a relação, tem sido sempre lá fora. Ele não vai trabalhar, ele não vai sustentar uma casa, ele acha que nós vamos ganhar isto, e isto é aquele prémio que está em cima da mesa, aquele dinheiro. Mas também se acaba. Vamos ganhar isto e vamos conseguir comprar uma casa e fazer uma vida em conjunto. Ele não tem noção que isto acaba se temos que trabalhar. Portanto, os receios da Bernardina já não são tão emocionais quanto isso. Porque quer queiramos, quer não, para bem ou para mal, o Tiago deixou a Bernardina muitas vezes. 1 mês, 2 meses, não aguentava lá estar e vinha-se embora. Os receios da Bernardina vão para além disso. Tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a estabilidade financeira. Aqui, no caso da Maria, estamos no lado oposto. Estamos a falar de uma pessoa financeiramente muito bem resolvida, de uma pessoa muito mais madura, que não estrebucha como uma Bernardina e que procurou, segundo, eu não sei, não estava lá, mas ouvindo a Bernardina, aliás, a Maria, o que acabámos de dizer, procurou dar um rumo ao Tiago. Talvez tenha sido aqui o erro da Maria, com a melhor das intenções, calculo, deu ao Tiago aquilo que ele não tinha e fê-lo ficar mais tempo. Porque, de facto, como ela dizia muito bem, ninguém que ama em 2 dias deixa de amar. É verdade. Portanto, havia aqui, eu não digo que o Tiago não tivesse um grande carinho pela Maria, não digo o contrário, não estou a fazer de um Tiago um monstro, mas havia aqui um conforto enorme. Marta, desculpa, eu compreendo mais deixar de amar de um dia para o outro do que começar a amar em 2 dias. Sendo que aqui uma coisa leva à outra. Mas aqui a questão, eu acho, é que ele não deixou de amar a Bernardina. Eu já conheço a Maria há alguns anos. Tive uma longa conversa com ela lá no domingo, na Venda do Pinheiro. Aliás, passou ontem no Extra. Conversámos sobre diversas coisas, já em off, e uma das coisas que lhe disse foi, realmente, a Maria tem outra experiência de vida, a Maria já passou por uma série de outras coisas, outra maturidade. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, por 2 pessoas com 20, 30 anos de diferença decidirem ter uma relação, acho que é por preconceito, mas uma pessoa de 20, a pessoa de 40 ou de 50 ou de 60, que se apaixona por uma pessoa de 20, 30, 40, tem que estar preparada para acompanhar naquelas coisas que essa pessoa quer experienciar e que só porque a outra mais velha já experimentou, não a deixa experimentar. E uma pessoa da nossa idade que se apaixona por uma pessoa mais nova tem que estar preparada por uma série de coisas. Sobretudo para, seja preconceito não esteja, ficar sempre com... Mais qualquer coisa, 15 dias sim. 15 dias. No fundo, quando as coisas andam em este ritmo, Maria, que começam a perceber, e aqui gostava que a Maria falasse dos seus sentimentos, que há qualquer coisa, até porque a Maria é uma pessoa com mais experiência de vida, o que é que achou que era esta qualquer coisa que estava a sentir, Maria? Talvez por ele ser uma pessoa que estava carente na altura, e eu também me deixei-me envolver, que eu era uma pessoa que pensava literalmente só com a cabeça. Naquele momento pensei com a cabeça e com o coração. Foi aquele misto do coração e da cabeça, e achei que envolvi-me. Quando dou por mim, já estava metida na teia. Não, foi muito complicado. Mas acha que estava apaixonada? Estava apaixonada, como é óbvio que sim. Não tenho a menor dúvida que sim. Ainda hoje, não vou negar que me custa imenso e que não vejo mesmo, porque me custa imenso ver o Tiago. Custa. Ou seja, acabou por se envolver verdadeiramente com ele. Claro que sim, claro que sim. E ele? O que é que lhe dizia? O que é que supostamente estava a sentir por si? O Tiago dizia que me amava, que eu era uma mulher completamente estável, que lhe dava muita tranquilidade, que não havia faltas de respeito. Aliás, ele disse isso muitas vezes para as câmaras durante o tempo que esteve na Quinta, e está ainda. E que era comigo que queria fazer uma vida. Indeterminadamente até me apresentou à mãe dele. O que para si foi sinal o quê? De certeza disto que ele lhe dizia? Sim. Eu estava convencidíssima que o Tiago me amava, sem sombra de dúvidas que sim. Sentia isso no dia-a-dia, Maria? Eu às vezes chego a pensar e olhar, e como eu já disse, ultimamente tudo aquilo que eu tenho visto, não, o Tiago não me amava. Como eu amava o Tiago, não.
Mas na altura pensava que sim. Pensava que sim, claro. E via assim. E via assim, claro que sim. Quando ele começa a pôr esta hipótese, Maria, de ir para a quinta, sabia que ia haver aqui a junção entre Tiago e Bernardina. O que é que disse? Quando o Tiago recebeu o convite, eu virei-me para o Tiago e disse que, da minha parte, que não gostava que ele fosse, não gostava que ele entrasse para o programa, mas que sim, que o apoiava, porque sei perfeitamente que o Tiago gosta imenso de reality shows, e quem era eu para dizer que não? O Tiago perguntou-me o que é que... qual é que era a minha opinião, se entrava ou se não entrava. Eu, na altura, disse que não gostava que ele entrasse, mas que eu apoiava. Mas é óbvio que eu nunca... Mas nunca pensou que isto pudesse acontecer, Maria? Não. Não. Portanto, a Maria estava mesmo certa deste sentimento, seu e dele. Exatamente. Aliás, indeterminadamente, nós falamos, portanto, desse assunto. Uhum. E nem aqui a questão, e não é preconceito da minha parte, temos as duas a mesma idade. E nem a questão de haver aqui uma diferença de idade, os dois, isso nessa altura não... Sabe que às vezes há alturas em que de repente nos lembramos da idade. Isso não foi um fator que também tivesse influenciado? Pensar, mas ele é bastante mais novo, depois vai para lá, será que vai ter maturidade para aguentar eventuais aproximações? Percebe? A diferença de experiência vivida, de vida, e ainda não porque é muito mais novo. Não, porque indeterminadamente nós também falamos nisso. Ele estava determinado, aliás, ele propriamente dizia, se a Bernardina entrar, eu saio. Depois, quando foi a segunda vez que ele entrou, não estava à espera. Com aquilo que ele me disse, não estava. A Maria estava mesmo segura? Estava segura de mim mesma. Mesmo segura. Agora, o certo é que começa a haver esta aproximação e eu queria perceber uma coisa. A Maria chegou a ter alguma vez contacto com o filho do Tiago, com o menino? Não. Nunca chegou a conhecer nunca cheguei. Não. Pequenino, nem nada disso? Não. Mas como é que acha que ele vivia? Imensa questão de frisar isso. Sobretudo, Fátima, eu fui ao programa e quis estar cara a cara com o Tiago, exatamente para dizer, já que saí do teu coração, portanto, também saí da tua vida. Da tua vida é os papéis que cá fora estavam pendentes com coisas que ele tem que resolver. Portanto, quis frisar para quando o Tiago sair cá para fora, não dizer que a Maria não resolveu aquilo e aquilo outro. Portanto, era... Ou seja, no fundo foram coisas que ele pediu à Maria para ir tratando enquanto ele estava dentro da quinta, que tinha a ver com a vida dele, enfim, a questões provavelmente económicas ou o que for que tinha a ver com a vida dele, e que a Maria se ofereceu para ajudar. Exatamente. Mas já que ele agora não está na sua vida, a Maria publicamente disse, então, eu não sou responsável, não está tratado. Exatamente. E já entregou essas coisas a alguém? Já as fez chegar a alguém? Vai ser entregue à mãe. Portanto, foi o recado que o Tiago me deu para entregar à mãe. E é o que a Maria vai fazer? Claro que sim. Mas isto não se arruma assim, pois não, Maria? Não é fazer um envelope com as coisinhas, agora entrega ali, adeus, até à próxima. Não, Fátima, não, claro que não. Tudo isto custa, não é? Houve coisas que nós os dois falamos, que nós tínhamos combinado uma vida cá fora, e que de repente um Tiago entra numa quinta e parece que tudo foi por água abaixo. Tudo aquilo que falamos, horas... Pode saber o que é que falaram? Que eram os planos para quando saísse da quinta? Os planos eram das minhas lojas, que ele gostava imenso de me ajudar, de colaborar, do qual eu também lhe disse que gostaria imenso para ele ter algum projeto também de vida, que aos poucos e poucos se fosse habituando às lojas para saber como é que as coisas funcionavam. Como é que se fazia a gestão de uma loja? Exatamente. E, sei lá, houve tanta coisa que a gente falou e de repente parece que uma Maria deixou de existir. Isto passar assim uma esponja de repente, não sei se há alguma altura que se está preparado para essa esponja. Não, eu não estava preparada para isto. Não estava, Teresa. Desculpe, Fátima. Não faz mal, esteja à vontade. Não estava. Não estava preparada, não. Longe de mim. O que é que acha? Um dia que a vida vos calha cruzar, porque a vida é muito curiosa, e às vezes cruzamos com as pessoas quando menos esperamos, o que é que acha que lhe vai dizer? Se é que tem vontade de lhe dizer alguma coisa.
que não brinco com os sentimentos de ninguém, porque eu não brinquei com os dele. E acha que essa é a maior lição que ele tem que aprender daqui? Eu acho que sim. Eu acho que nesta vida nós aprendemos com as lições que temos. Um dia pode ser que seja ele que lhe faça o mesmo. Não desejo isso, mas acho que muitas vezes nós aprendemos com isto. Bom, ficou aqui bem claro o que a Maria tem para lhe dizer um dia se cruzarem. Maria, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Fátima. Muitas felicidades e tudo de bom. Obrigada, Maria. Um grande aplauso. Ora, muito bem. E agora já estamos aqui na companhia dos nossos especialistas, como é habitual, para fazermos uma análise dos últimos acontecimentos na quinta, e temos aqui muito para falar. Mas antes não posso deixar de perguntar, aconteceu-te alguma coisa grave? Porque vejo-te que estás magoado. Só porque lá em casa os espectadores estão também proibidos de fazer piadas. Meteste o dedo onde não devias. Não, cortaste, segundo sei, e cortaste seriamente. A laminar batata doce, Laminaste um laminei o dedo. Já agora um beijinho para as minhas amigas da CUF, da Infante Santo, que ontem foi uma risada. Eu entro lá com isto sem a ponta do dedo, mas aquilo Mas levavas a ponta do dedo aquilo transformou-se numa quinta, porque foi uma animação. Mas levavas a ponta do dedo na outra mão, não praticamente. Era assim. Eu quis começar por aqui só porque imagino que as pessoas lá em casa, obviamente, e acompanham o Flávio, queiram saber o que é que lhe aconteceu, não é? Porque eu própria, quando vi aquilo, Isso, até me assustei um para a bocadinho. próxima, quando laminarem batata, se a máquina vem... Mas isto, aliás, ontem lá no hospital diziam-me, e é verdade, a maior parte dos acidentes domésticos acontecem porque as pessoas não cumprem as coisas, não têm as